Olá pessoal, me permitam novamente tirar a máscara para me apresentar com os cuidados sanitários que são requeridos nesse momento tão difícil da gente. Mas vamos falar em coisa boa, vamos falar sobre vinhos. Vamos continuar a nossa conversa sobre esse mundo fascinante do vinho. Hoje nós vamos falar sobre a França e a Itália, o berço do vinho, tá certo? São os dois maiores produtores de vinho hoje do mundo. Existe muito uma disputa entre esses dois países, certo? São países que são bairristas, entre aspas, como se dizem. Dificilmente você encontra vinho francês na Itália e vice-versa, vinho italiano na França. Os franceses e os italianos são muito competidores nesse mundo. São vinhos que têm características relativamente bem diferentes, a começar pelos vinhos espumantes, os vinhos que têm gases, certo? A França é muito conhecida hoje como champanhe. Nós temos aqui um representante, o Veuve Clicquot, um grande representante de champanhe, um champanhe que tem uma história muito bacana na França. Champanhe só pode ter essa denominação champanhe se ele for criado, se for produzido na região de Champagne. Você vê que ao lado nós temos um outro espumante, também produzido na França, mas ele não tem no seu rótulo a palavra champanhe. Por quê? Porque ele não é da região de Champagne, certo? Só da região de Champagne. Nós temos mais aqui também outros espumantes. Espumantes, quando tem esse rótulo coberto, normalmente são espumantes ice. O que são espumantes ice? São espumantes que você bebe até colocando gelo dentro. Você pode colocar o gelo dentro da sua taça e tomar junto com esse espumante. É uma característica bem diferente, tá certo? Aqui ao lado nós temos outro vinho espumante, certo? Blanc de Blancs. O que significa Blanc de Blancs? É porque esse vinho é produzido só com uvas, esse espumante só com uvas brancas. Se tivesse um Pinot Noir aqui, como a uva Pinot Noir, ela tem a sua membrana, a sua casca tinta, seria Blanc de Noir, tá certo? Esse outro espumante ao lado aqui, Chandon, é uma palavra francesa que lembra muito o Moët Chandon, mas esse vinho é nacional, pessoal. Só que a Chandon brasileira foi criada com a ajuda da Moët Chandon, tá certo? Vamos voltar agora aos vinhos tintos franceses. Aqui na adega do Queiroz, mais na frente, nós vamos encontrar aqui alguns vinhos bem interessantes. Esse vinho Premium Cuvée, entendeu? Que é uma colheita feita com muito cuidado. Nós temos esse vinho, um vinho tinto. Nós temos esses outros vinhos prêmios também, um rosé e um vinho branco, tá certo? Ao lado aqui, nós temos, que hoje está muito na moda, o Rosé Piscine. O Rosé Piscine, esses vinhos que tem um rótulo coberto, como eu já falei, normalmente são vinhos que você pode beber na piscina e colocar gelo dentro. Isso é muito bacana, você na beira da piscina, um vinho refrescante e bem frio, com o gelo. Porque se você colocar na taça um vinho durante o verão sem estar o gelo dentro, com pouco tempo ele está quente e a bebida não vai ficar tão agradável. Bem, vamos agora, pessoal, voltar para os vinhos de onde, pessoal? Os vinhos da Itália. Nós temos um vinho aqui bacana, Primitivo de Manduria. Manduria fica na Puglia. A Puglia é a bota lá embaixo, na Itália, é a bota que já é Puglia, como se fosse uma região maior, e Manduria é uma região menor. Ou seja, quanto mais restrito a região, o vinho mais poderoso, mais caro é. Nós temos aqui um vinho da Sicília, Nero d'Avola. Nero d'Avola é a uva principal da Sicília, tá certo? É um vinho também muito gostoso, vinho interessante. Nós temos os Valpolicellas. Valpolicella clássico é porque ele tem aquelas quantidades de uvas, aquela mescla de uvas, aquela alquimia de uvas que o clássico pede. É uma denominação de origem controlada. A Itália tem vinhos espetaculares, a França tem vinhos espetaculares. É uma viagem na história e na cultura. A etnografia da Itália e da França é uma etnografia na história e na cultura do vinho e das civilizações. Façam essa viagem histórico-geográfica provando esses vinhos. É muito fascinante, é muito interessante, há uma complexidade muito grande nesses vinhos, uma história gastronômica por dentro. Nós vamos ter no último episódio, nós vamos ter um encontro enogastronômico. Vão ser preparados pratos e nós vamos indicar alguns vinhos. E eu digo para vocês com toda força, com toda propriedade, os vinhos
italianos e os vinhos franceses são vinhos muito gastronômicos. Só que a França, a escola francesa, ela diz que a comida tem que acompanhar o vinho, ou seja, o vinho é o principal autor. Já na Itália é diferente. A Itália diz, não, a nossa comida é o que existe de melhor. Então o vinho tem que acompanhar a comida, mais ou menos assim, pessoal. Isso também não é uma coisa radical. Na realidade, o que há nessa harmonização é um casamento. E no casamento você sabe, você cede de um lado e cede do outro, para poder ter essa harmonização, tá certo? Bacana, pessoal? Nos nossos próximos episódios, convide um amigo seu para conhecer, entender mais sobre vinho. Esse olhar que nós estamos tendo aqui breve é introdutório, mas é interessante para a gente poder avançar nesse fascinante mundo. Valeu! Nosso próximo episódio vamos falar sobre serviço do vinhos, os acessórios do vinhos.